noite, muito boa noite. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez, dessa maneira bem diferente para todos nós, mas creio que possamos usar as ferramentas da tecnologia para que o reino de Deus avance. Estamos mais uma vez, eu deveria estar ali embaixo, né? Mas vocês estão me vendo aqui em cima, nesse domingo especial, nesse domingo de Dia dos Pais. E particularmente o meu primeiro domingo de pai, papai, essa palavra que a Sofia ensaia falar e enche o nosso coração. Então esse domingo todo especial, essa mensagem especial para os pais, futuros papais também. Sei que muitos de vocês aí estão na fila e que a palavra de Deus tenha o nosso coração. O título de hoje é Pai, um instrumento usado por Deus na vida dos seus filhos. Gostaria de orar nesse momento, entregar a Deus essa mensagem. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado por mais um domingo. Temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo por vídeo, mas unidos em coração, unidos na memória, Senhor Deus, e também nas orações. Senhor, pedimos nesse momento, onde vamos olhar para a Tua Palavra, sobre o que ela tem, o que ela diz a respeito sobre os pais, sobre nossas funções, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, que habita todo aquele que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, possa trazer o correto entendimento, Senhor, e também pedimos a aplicação destes princípios em nossas vidas, a partir do dia de hoje. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje gostaria de dar saudação especial para os nossos papais, os nossos queridos homenageados, e reconhecer todo esse esforço que os pais realmente têm se dedicado a cuidar muito bem dos seus filhos. Cada um de nós pode ter uma lembrança do seu pai. Não sei qual que é a sua lembrança do seu pai, mas alguns pais foram bons, amorosos, e você tem essas lembranças vivas na memória. Outros foram violentos, abusivos ou rudes. Mas existem aqueles filhos também que não conheceram seu pai. Ou se conheceram foi por pouca convivência. Hoje me lembrei de um jovem que, em certa ocasião, veio conversar comigo e ele mal conheceu seu pai. E ele me disse que só lembrava do seu pai em duas ocasiões. E essas ocasiões deixaram más lembranças. Então esse dia era um dia complicado na vida daquela família, principalmente, especialmente na vida daquele filho. Mas o Dia dos Pais é um dia de lembranças. Podem ser boas ou podem ser ruins. Para outros filhos, o Dia dos Pais é um dia de comemoração, é um dia de alegria, é um dia que tem um significado, um momento de saudade. Pois apesar desses pais, dessas pessoas terem tido um pai que foi muito amado, ele já partiu, não está mais conosco. Talvez você esteja lembrando do seu pai nesse momento, que não está mais conosco. Mas preciso dizer, aqueles que sentem saudade, aqueles ou têm tristeza, ou ainda que não têm boas memórias, que apesar de tudo isso, tem sentido o que nós estamos
comemorando nesse dia no nosso país, para cada um de nós, para todos nós aqui hoje, nesta noite. Talvez seja um grande momento de você lembrar que você tem um Pai que sempre te amou. Apesar das experiências que você teve nessa vida, apesar das vezes do pai terreno não ter sido de boas lembranças, você tem um pai. Você pode ter um pai que nunca te abandona, que nunca vai te abandonar. Você tem um pai, você pode ter um pai que sempre trabalha por você, que opera em seu favor antes mesmo do seu nascimento. Você deve estar sabendo que eu estou falando do nosso Deus, nosso grande Deus, nessa figura de pai. O apóstolo João, quando estava escrevendo sua carta, ele fala sobre essa realidade no primeiro capítulo, dos versículos 11 ao versículo 13, onde ele diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É possível todos nós nos tornarmos filhos de Deus. Se nós cremos no seu nome, Deus nos dá o direito de se tornar filho de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Se torne hoje mesmo um filho de Deus, crendo no nome de Jesus, reconhecendo o sacrifício dele, colocando ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nesses dias, nesse dia em especial, talvez nessa semana onde você ficou correndo, procurando algum presente, algo especial para fazer ao seu pai, é importante dizer que os nossos pais, eles têm construído algo, eles têm deixado uma marca, têm deixado um legado e uma lembrança aos filhos. E nesse momento, queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 78. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Então, abra sua Bíblia, acesse aí, se conecte à palavra de Deus. Salmo 78, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Para que sejamos lembrados pelos nossos filhos como os bons pais, essa função linda que Deus nos deixou, nós precisamos ter cuidado com 3 atitudes. É o que nós vamos ver nessa noite. 3 atitudes. E a primeira delas é uma presença constante. Como pais, nós devemos resistir à tentação de dar coisas, resistir à tentação de dar
presentes. Presentes como uma forma, às vezes, de compensar a nossa ausência, compensar o nosso envolvimento pessoal com a vida dos nossos filhos. Às vezes, um pai deseja compensar as longas horas que ele passa ausente com coisas materiais. E quando ele deveria estar lá, estar presente na vida dos filhos quando eles precisam. É importante que um pai verdadeiro, um pai bíblico, ele compreenda que a sua presença é insubstituível como pai. Muitas vezes em reuniões de escola, em ajudar no dever de casa quando há necessidade. Simplesmente em estar perto quando o filho está precisando, quando a filha está precisando, quando ele está dando os seus primeiros passos. E, queridos, é um grande desafio a gente se fazer presente na vida dos nossos filhos. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ser um pai provedor para a família é sim uma obrigação, é uma obrigação bíblica como pai, conforme diz o apóstolo. Mas a tentação que eu estou tentando explicar, a que eu estou me referindo, vai além dessas necessidades básicas dos nossos filhos, dessas necessidades materiais. Filhos têm a necessidade da presença do pai, do homem, da presença masculina, da participação do pai nas suas vidas. O próprio Senhor Jesus nos deixa um exemplo quando mostra o amor de Deus pelos seus filhos. O que Jesus Cristo deu aos seus discípulos? O que ele investiu? Roupas? Bens? Recursos? Dinheiro? O que Jesus Cristo, nesse tempo na terra, mais deu aos seus discípulos foi tempo. Mateus 28:20 diz o seguinte: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Presença. Estarmos ali constantemente, perto dos nossos filhos. Nós observamos que Jesus Cristo, ele trata os seus discípulos, assim como nós pais devemos tratar os nossos filhos. Mas em segundo lugar, a segunda atitude para nós aprendermos nessa noite é um foco correto. Algo que nós devemos evitar como pais, e qualquer bom pai sabe do que eu estou falando. Nós, muitas vezes, damos o nosso melhor no nosso trabalho. Estamos felizes, alegres, empolgados. E quando chega em casa, nós damos o que sobra de nós. Cansaço, abatimento, muitas vezes não sobra nada. Todos nós, eu e você, temos recursos limitados em termos de energia, de entusiasmo, de ideias, de humor, de paixão pela vida. E o que eu tenho acompanhado e visto que muitos pais usam esses recursos no trabalho. Eles usam de toda a sua energia, de todo o seu entusiasmo, de todo o seu humor
lá. E no final do dia, quando vem a sua família, quase nada. Migalhas chegam ali para sua família. O resultado, muitas vezes, é que tanto esposa quanto filhos recebem os restos. Queridos pais, com muito amor e com muito carinho, creio que nossas famílias mereçam mais. Elas merecem muito mais. Não dê o resto. Se você não se planejar, se você não reservar parte da sua energia, parte da sua força para a sua família, você vai chegar no final do dia ou no tempo que você vai tirar para a sua família cansado, irritado, sem disposição para dar mais nada. Então, como pais, gostaria de desafiar a pensar em primeiro lugar no bem-estar das nossas famílias. Não no nosso próprio, mas naqueles que dependem de nós. Dependem de mim, dependem de vocês, meus amigos. Essa tem que ser uma das prioridades da nossa vida. Nós temos que conservar isso. De tempos em tempos, rever essa nossa decisão. Tem algo atrapalhando, tem algo que não deveria estar. A nossa família continua sendo a nossa prioridade. Temos que preservar o nosso melhor do tempo, da energia, do humor, da paciência para as nossas famílias. E é complicado, queridos. Mas creio que com a graça de Deus possamos chegar lá. Faz lembrar também do método de Jesus. Jesus ensinou milhares de pessoas durante seus anos de ministérios aqui na Terra. Muitas vezes teve que enfrentar inimigos decididos, ferozes, com perguntas que eram para realmente colocar em xeque ali as convicções de Jesus. Inimigos que planejaram matá-lo, executá-lo. É interessante que Jesus sempre guardou o melhor dele, o melhor do seu tempo para os seus discípulos, para os seus queridos, as pessoas mais íntimas deles. A passagem talvez mais famosa, o sermão mais conhecido de Jesus de toda a Bíblia, é o Sermão do Monte. Interessante que alguns detalhes no início a gente não tem tanta essa ideia, mas a gente pensa que foi um grande público que ouviu, milhares e milhares de pessoas. Jesus estava transmitindo pela internet numa live, estava bombando, mas não foi assim. Jesus prega, Jesus fala, direciona o Sermão do Monte aos seus discípulos. Mateus 5, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Jesus viu o tamanho da tarefa que ele tinha diante dele e que ele tinha muito trabalho por fazer a começar essa era da igreja a qual estamos vivendo. Mas ele decide se dedicar àqueles poucos discípulos, aqueles que Deus tinha dado especialmente para ele naquele momento. Capítulo 17 de João mostra todo o apego especial que Jesus tinha com seus discípulos. Os versículos de 6 a 9 trazem o seguinte: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram.
Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Deus. Jesus olha para os seus discípulos como uma dádiva, como um presente precioso de Deus. E nós, pais, como que nós olhamos para os nossos filhos? Como que nós olhamos para a nossa família, que muitas vezes a gente nem tem como chamar de nossa, porque é Deus que faz tanta coisa por meio de nós. Nós devemos olhar ainda mais para os nossos filhos dessa maneira. Jesus se esforça para guardar, para preservar, para não perder nenhum dos que Deus deu a ele. Nós vemos aqui todo o carinho, todo o afeto que Jesus tinha para com os seus discípulos. E é assim também que eu e você, como pais, queremos, Ele quer que nós sintamos para com os nossos filhos. Muito bem. Além da presença constante, além do foco correto, o terceiro e último, a terceira e última atitude é sermos um exemplo vivo. Nós temos que ter cuidado como pais para sermos um bom exemplo para os nossos filhos. Escutando, ensinando, para que nenhum filho no futuro, ao invés disso, se lembre de nós dando sermões sobre todas aquelas coisas que precisa mudar na sua vida. Tiago 1,19 diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas em casa fogem do controle, nossa tendência natural é de inverter completamente a ordem que Tiago escreve. Em primeiro lugar, logo de cara, nós ficamos com raiva. Aí nós gritamos, e às vezes com coisas prontas. Quantas vezes eu tenho que te dizer para não mexer com a antena de televisão quando eu estou vendo o jogo? Essa é velha, né? Hoje em dia, ou é por aquelas parabólica pequenininha, ou até pela internet. Mas esses dias atrás, estava trabalhando e Sofia descobriu o cabo da energia e desligou tudo. Você para, o que está acontecendo? Mas muitas vezes isso acontece, a gente dar sermão pronto e falar bravo e ficar irado, a gente perde o foco, a gente perde o mais importante. Nossos filhos até podem parar para ouvir o que a gente está falando, ou parar de fazer o que eles estão fazendo de errado, o que a gente acha que está errado. E muitas vezes eles até olham para nós, mas muitas vezes de fato eles não estão ouvindo. Eles ficam quietos, eles se calam, param, eles ficam com medo de nós, por ver seus pais irados, eles nos temem, mas muitas vezes isso não gera nenhum tipo de respeito da parte deles. Queridos pais, nossas casas não são
uma extensão do nosso escritório ou da nossa sala de trabalho. Eu sei que a pandemia complicou bastante isso. O tal do home office, interessante que alguns setores explodiram de vendas, como cadeiras, iluminação e tantas outras coisas. Mas, queridos, não é a mesma coisa. Não é o mesmo tom, não é a mesma cobrança. E é algo difícil da gente repensar ou reconfigurar o nosso pensamento, porque onde a gente trabalha, muitas vezes, nós somos reconhecidos, nós somos respeitados pelo aquilo que a gente desempenha, pelo aquilo que a gente faz. Mas em casa é diferente. Em casa é a moda antiga. Em casa precisamos ganhar o respeito por meio do nosso exemplo. É difícil, porque como homens, muitas vezes a gente quer dominar, a gente quer conquistar, ter as pessoas nos servindo, mas a grande luta, como homens, é dominar o nosso coração, é nos dominar, ganhar a luta contra o nosso próprio temperamento. Você tem dificuldade com isso, meu querido? Homem, pai, qualquer um. Ore sinceramente a Deus para te ajudar. Se você quiser conversar comigo, nós temos bons livros na igreja sobre esse assunto também, sobre como não deixar a ira, a raiva dominar. Mas, queridos, tenham um temperamento renovado e transformado pela palavra de Deus. Lucas 9,46, Jesus vê os discípulos discutindo sobre quem era maior. E Jesus dá o próprio exemplo, que aquele que quer ser líder, ele tem que ser servo. E essa é uma das maiores responsabilidades de um grande líder, servir aos outros. Pais, como líderes espirituais da família, nós temos que servir a nossa família, não dominar. Como pais, não podemos ter um exemplo melhor do que Jesus Cristo. Vamos tratar os nossos filhos com a mesma paciência com a qual Jesus tratou os seus discípulos. Quem sabe um dia nossos filhos acabem sendo semelhantes aos discípulos de Cristo. Que privilégio! Paulo e eu, a gente orava antes mesmo do nascimento da Sofia. Eu conheço vários pais, vários de vocês que também oravam antes do nascimento de seus filhos. Em primeiro lugar, pedindo que seus filhos tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, que eles possam ser úteis no reino de Deus. Úteis para o Rei Jesus. Úteis nas igrejas a quais eles vão servir. Que isso faça diferença. Que essa seja a nossa oração. Como pais, queridos, temos que assumir as nossas responsabilidades como líder espiritual das nossas famílias. Esse é o papel que o nosso Deus quer de cada um de nós. Vou te contar um segredo também. A sua esposa e os seus filhos, eles desejam, eles querem que vocês pais os guiem espiritualmente. Quantos filhos ficam realizados em saber que seu pai ama a Deus, anda com Deus e fala sobre Deus. São valores que são inesquecíveis numa família. São valores que são inesquecíveis na vida de um filho. O amor em relação ao Deus do meu Pai.
Deuteronômio 6 nos ajuda nessa hora relembrarmos algumas coisas em relação à vida de pais, como é investir. Diz assim, versículo 6 e versículo 7. Que todas essas coisas, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Todo tempo é tempo de ensinarmos aos nossos filhos sobre a grandeza do nosso Deus, sobre a beleza do nosso Deus, sobre a palavra do nosso Deus. E agora, pais, vocês estão dispostos a um desafio? Comece a valorizar o seu tempo com Deus. Comece a passar mais tempo com Deus. Torne-se um homem de oração. Muitas vezes a gente vê mulheres de oração e mulheres que oram de fato. Mas eu gostaria de ver muitos homens de oração. Homens que dobram seus joelhos, homens que tiram do seu tempo, que tem como prioridade a oração. Queridos, ajude a sua família. Ajude a família que Deus te deu para você cuidar. Saber quanto você ama a Cristo e quanto você deseja honrá-lo nesta vida. E o desafio não é para amanhã, o desafio não é para mês que vem, o desafio é para hoje. Por que você não começa hoje? Esse é um dos maiores presentes que um pai, que um homem pode dar à sua família. Eu acho que ficaria extremamente marcante você começar hoje, tomar uma decisão hoje de mudar e ser esse líder que Deus quer que você seja. Presença constante, foco correto, exemplo vivo. Meu pedido nessa noite é que Deus abençoe a todos os pais e realmente nos faça vencedores nessa tarefa de conduzir espiritualmente as nossas famílias. O pai que é instrumento de Deus tem presença constante, foco correto e é um exemplo vivo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada detalhe que fala profundamente aos nossos corações. Senhor, hoje nesse dia especial, nesse dia dos pais, te agradeço, Senhor, por cada pai aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado os filhos que são herança vindos diretamente do Senhor. Mas, Senhor, a minha oração vai na direção de que os pais sejam um grande instrumento de Deus na vida dos filhos e de todas as famílias. Que o Senhor realmente os ajude, o dê sabedoria, discernimento, para que cada um aqui, Senhor, possa ser a cada dia o pai que o Senhor quer que eles sejam. Senhor, abençoe as nossas famílias. Oramos assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.